gosto, né, da interação. Gabriel tá até me olhando assim, eu acho que é você mesmo, Gabriel, que foi pedir uma ajuda. Vem aqui rapidinho, me ajuda aqui. Se mais alguém quiser me ajudar, gente, quer dizer, entendeu? Não tem tanta vergonha assim, pode vir aqui também. Temos o Deison que chegou ali também, né? Assim. Vamos lá. Todo mundo está pronto para ouvir? Amém. Então vocês vão ouvir aqui o que o Gabriel vai dizer. Olha só, então o Gabriel vai dizer um negócio agora aqui para vocês e vocês vão dizer o que ele está falando. Vocês vão repetir, tá bom? Pode fazer. Tá. E aí, gente, o que ele está dizendo? Vai mais pra gente aqui, ó. Tipo isso, é tipo uma casa, é tipo de casa. Não, ele não pode falar, mas ele vai dizer. Ele não vai falar, mas ele vai dizer. Vocês vão me responder o que ele está fazendo. O que ele está dizendo, gente? Só isso. Ajudem ele. Eu só vou dar uma pista. É um filme. O que, gente? Tá bom, vem aqui, Deison, ajuda a gente. Vai lá, obrigada, Gabriel. Bate palma pra ele, gente. Porque não é todo mundo que faz. Bate palma pra Deison. Para mim seria difícil, mas para ele, né? Se ele está dizendo, ele que escolheu aqui. Pode fazer, Deison, para ele dizer o que é. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Dor de barriga. O que é isso? É o texto mesmo. Quem é que dá mais? Vamos lá, o que o Deison está dizendo? Está cheio de Espírito Santo. Olha só, a Edna falou ali. É isso mesmo, Deison? Tá cheio de Espírito Santo. Obrigada, Deison. Vamos bater palma para ele. É corajoso. Todo mundo continua pronto para ouvir? E vocês vão entender o porquê que a gente disse algumas coisas aqui na frente, através de Gabriel. A gente falou outras coisas aqui através do Deison, mas não foi necessário palavra. Mas da mesma forma, eles falaram, comunicaram algo para a igreja. Amém? Quando o Senhor me trouxe a palavra, eu nem pensei de fazer isso. Foi aqui durante os louvores que o Senhor conduziu. Pedir ajuda de um de vocês, né? Para que a gente fizesse esse momento. Na verdade, eu até estudei já um pouquinho sobre isso. Tem um livro que diz O Corpo Fala. E semana passada, quando o Alexandre trouxe a ministração da palavra, que também foi sobre família, sobre o diálogo, e o que proporciona a ausência do diálogo na família. E essa semana seria eu perguntando ao Senhor, o que o Senhor tem para tratar com a igreja? O que o Senhor tem para tratar primeiro comigo? Porque primeiro o Senhor corta aqui. E depois o que o Senhor tinha para tratar com a igreja? E durante a semana o Senhor foi tratando de algumas coisas, já tem tratado, não só essa semana, mas bastante coisa, tanto comigo quanto Alexandre, em relação à comunicação um com o outro e com o próximo. Comunicação com a igreja. Comunicação, ela funciona não pelo aquilo que você diz, mas por aquilo que os outros entendem. Se você comunica algo, se eu falo, nós é 10, no meio de universitários, no meio de alguém entendido, fala assim, que mulher é essa falando nós é? Mas se eu chego em um lugar onde o estudo não é tão acessível assim às pessoas, eu comunico, nós é 10, é tudo normal, tá tudo tranquilo, tá tudo suave, e aí eles me entendem muito bem, e talvez a recepção vai ser muito melhor eu falando assim, não que a gente tenha que descer o nível, tá? Mas eu vou ser muito mais acessível ao outro que está recebendo a minha comunicação do que se eu estivesse falando palavras com uma retórica altamente rebuscada. Né? Talvez se fosse o inverso também, alguma retórica muito elevada no meio dos universitários, eles me aceitariam melhor.
Então a gente tem que entender que o princípio do diálogo é esse, a comunicação é essa. Não é tanto o que eu digo, mas sim o que vocês entendem. E baseado nisso eu falei, Senhor, como é que eu... Porque o Senhor trata algumas coisas comigo muito duramente. Mas não é porque Ele trata assim comigo que eu tenho que tratar assim a igreja. Amém, igreja? É bom, né, quando a gente recebe um carinho e tudo mais. E diante disso, o Senhor falou assim, continua abordando algumas questões que foram faladas na semana passada. Eu quero continuar. E essa convicção eu tinha, mas eu não sabia que rumo tomar. E eu falei, vou continuar com os meus devocionais, que eu faço no dia a dia, e o Senhor vai falando o que tem que tratar comigo. E ontem o Senhor foi dando uma pitadinha, e hoje de manhã, bem cedinho, antes de eu ir para o curso, que eu faço o curso na parte da manhã, os domingos, o Senhor foi completando. O Isaac foi meu despertador, né? Umas 10 para as 6, mais ou menos. E aí, o Senhor me levou a uma palavra que eu vou pedir para que os irmãos abram, que está lá em Tiago 1, versículo 19. Tiago 1, 19. E o que o Senhor quer tratar com a gente hoje é como a gente pode fazer para a gente prosperar nos nossos relacionamentos intrafamiliar, dentro da família, porque é muito fácil você chegar aqui sorrindo para todo mundo, tá todo mundo bem, mas o que o Senhor quer começar a tratar na gente é dentro de casa, porque quando eu for o que o Senhor quer que eu seja dentro da minha casa, é muito fácil eu refletir isso aqui na igreja. Agora, quando é o inverso, eu tento mostrar algo que eu não sou nas reuniões, nos cultos, para os irmãos, no Facebook, que todo mundo é feliz no Facebook, né? Ninguém é triste. No máximo, quando acontece algo, ele coloca uma luta. Mas, enfim, todo mundo posta fotos só bem, né? Só de comida boa. Mas, enfim, o que o Senhor quer tratar na nossa individualidade naquilo que a gente é. Então, o que o Senhor vai tratar com a gente hoje é para a gente continuar com a nossa boa comunicação. Mas como a gente vai fazer? Como a gente vai lidar à luz da palavra de Deus para que nós tenhamos relacionamentos prósperos dentro de casa? E aí, os adolescentes e jovens falam assim, mas eu nem tenho a minha família ainda formada. Engano, vocês já entraram dentro de uma família. E ontem eu estava, já há um tempão que eu não assisto um filme com o Alexandre, ontem a gente falou assim, não, vamos parar, vamos assistir para que seja um filme. E aí ele botou um filme e uma garotinha de 10 anos estava dentro de uma situação onde uma mulher, já de 30 e tantos anos, eu não sei a idade exata dela, tinha vivido quando ela tinha 10 anos. Sendo que o resultado era de uma mulher já, não sei a idade, mas de 30 e tantos anos, que vivia amargurada, que vivia sozinha, que só pensava no trabalho, mas porque ela tinha passado por perdas. Essa menina que tinha 10 anos no filme, ela tinha perdido a mãe. E essa que já era mais velha, tinha perdido o pai. E vocês podem pensar, né, olhando à volta de vocês, ou então olhando para dentro de si mesmo, e ver que muitas pessoas têm traumas, têm relacionamentos frustrados dentro da sua própria casa. Eu sou um aqui, né? Se eu perguntar, talvez, quantos não sofreram algum trauma, alguma dificuldade de relacionamento, seja de filhos para pais, de pais para filhos, entre os cônjuges, e aí a gente depois, não vou nem estender para a parentela, porque aí o negócio complica ainda mais. Mas quando essa relação se frustra, ocasiona vários problemas. E nessa passagem de Tiago 1:19 diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Então, o que o Senhor está querendo aqui para a gente hoje, ó. Sabeis, pois, comunidade cristã, ministério de discípulos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Vamos dizer isso daí? Todo homem, pois, seja o quê? Pronto para ouvir. O povo está cansado hoje, mas o Senhor, a gente serve um Deus que renova as forças, né? Todo homem, pois, seja o quê? E continuando diz assim: pronto para ouvir, tardio para falar,
tardio para se... E dentro dessa questão do pronto para ouvir, a gente pensa nessas coisas sempre no outro. Normalmente quando a gente está aqui no culto e a gente está desligado, não está ligado com o Espírito Santo, o que a gente faz? Pensei numa pessoa que não está aqui. Minha mãe podia ouvir isso, meu pai podia ouvir isso. Ou então você está no mesmo ambiente, às vezes quando sai até um catucão, então fala Deus! E Deus está lá de cima, está dentro de nós, através do Espírito Santo falando: ouve meu servo, ouve minha serva. Então, dentro dessa situação, quantos pais estão prontos para ouvir os seus filhos? Confesso que não é fácil. Tenho 2. Aí fala mãe, arrastado. O outro já fala mãe toda hora. E para quem trabalha, para quem tem tantos afazeres, não é fácil. Mas o tempo de qualidade, quando a gente fala de tempo de qualidade, estar pronto para ouvir, não é a quantidade de tempo. Porque tem mães que passam 24 horas com seus filhos e não dão 1 minuto de qualidade de tempo para eles. Não tiram um tempinho para fazer uma devocional. Seu filho, devocional não é de 3 horas, ficar de joelho, botar uma criança que nem consegue ficar parada para ficar orando. Não é nada disso não, irmãos. É durante o dia a dia, daquilo que você tem recebido do Senhor, você transmitir para o seu filho. Pais que muitas vezes saem muito cedo, né, Evandro, de casa. Temos aí, né? Quantos pais saem muito cedo de casa? Tem que trabalhar, né, o dia inteiro. Chega em casa e parece que chegaram no hotel, porque querem que a esposa sirva. Os filhos não podem nem falar, não podem nem gritar. Imagina uma criança que passou o dia inteiro sem seu pai. E aí os filhos querem o quê, irmãos? Eles querem interagir, eles querem falar. Eles querem dizer só assim, eu estou aqui. Sendo que eles não sabem. Eles não estão maduros o suficiente para dizer assim: pai, mãe, eu estou carente. Muitas meninas se vestem indecorosamente simplesmente para chamar a atenção dos pais. Especificamente do pai. Por que isso? Porque na rua, basta elas colocarem qualquer roupinha um pouco mais assim, mais assado, já é suficiente para qualquer homem aí sem vergonha ficar mexendo com as garotinhas de 8, 9, 10 anos. Mas o pai dentro de casa, não estou falando que eles fazem isso intencionalmente porque tem maldade, ou então, não quero dar atenção para os meus filhos, não, pelo contrário. Mas talvez porque eles tenham sido ensinados sempre. Eu tenho que prover, eu tenho que estar na minha casa, eu tenho que isso, tenho que aquilo outro, que acaba que as pressões que vêm do mundo são tão grandes, que acaba que essas coisas que são pequenas passam desapercebidas. Mas o que o Senhor quer tratar com a gente hoje é: estejamos prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Nós falamos aqui em relação aos pais prontos a ouvir aos filhos. Mas temos aqui também filhos que também devem estar prontos a ouvir seus pais. Os pais só têm uns anos a mais e um pouco mais de experiência. Mas isso não quer dizer que os pais também não têm carência de vocês, de mim. Eu falo isso porque eu também tenho os meus pais vivos. Não tem uma carência nossa como filhos, para que os filhos também estejam prontos a nos ouvir. Sendo que quando a gente pergunta, principalmente os jovens, olhem para os jovens, né? Mas os adultos que têm pais também comecem a refletir nisso. Eu já compartilhei aqui com os irmãos que eu tive uma dificuldade muito grande de falar de coisas do passado que talvez minha mãe já até soubesse. Falei em relação a minha virgindade, eu já casada, tinha acabado de ter filho, e foi uma barreira muito grande até eu confessar isso para minha mãe. Porque eu nunca imaginei que minha mãe, já com netos, né, porque o Isaac é o terceiro, ela tinha essa carência de precisar conversar sobre esse assunto, porque ela também teve dificuldade. Então, filhos, estejam prontos a ouvir seus pais. E quando a gente fala prontos para ouvir, o que eu quero dizer é que nem sempre
o filho ou os pais vão chegar e falar assim, ó, tô precisando conversar, vou marcar um gabinete com você. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. Às vezes, como eu falei, as meninas vão se vestir de uma maneira que chama mais atenção. Talvez os meninos, as meninas, enfim, vão tratar uma diferença um pouco maior no colégio, uma resistência um pouco maior para chamar a atenção. Nem sempre a gente vai falar. E para vocês filhos, né, para nós que somos filhos, nem sempre os pais vão falar assim, ó, tô precisando conversar com você porque eu tô passando por uma dificuldade. Os homens, quando tem dificuldade de prover dentro do seu lar, homem, me desculpem, tá? Mas vocês são mais fechados. Então a mulher acaba chora, né? Se derrama. Por que tá chorando? Não sei, mas eu tô chorando. Mas os homens nem sempre agem assim. Então, principalmente, os filhos, esposas, têm que estar atentos às linguagens que não são verbais. Alexandre, vou contar para vocês. Se vocês começarem a ver Alexandre, você na cabeça, assim, ó, quieto, não é piolho, não é sujeira. Pode perguntar ao seu pastor, pastor, tá tudo bem com você? Porque vocês já vão entender. E à medida que a gente vai amadurecendo no relacionamento, é bom quando a gente nem precisa falar, mas um olha pro outro, né? Eu olho pra Gabriele e falo, Gabriele, o que tá? Tá tudo bem. Tem certeza, Gabriele? Ela não é nem minha filha. Né, Gabriele? Então é isso que a gente está precisando. E entendendo que família, a gente citou aqui da relação de cônjuges, pais e filhos, entre irmãos. Irmãos acontece bastante conflito, né? Eu tenho irmão, quem tem mais de um irmão, aí sabe. É dúvida. É muito bom, né? Uma casa cheia, mas gera conflitos, não gera, Jailton? E é normal isso. Anormal seria se não houvesse conflito. Aí alguma coisa estaria dando errado. Mas o que a gente faz para gerenciar bem, para administrar bem esses conflitos? Sendo prontos para ouvir. Considerando que aquilo que o outro tem a dizer é tão importante quanto aquilo que eu tenho a dizer. A palavra do Senhor nos diz, considerando uns aos outros como maiores do que a nós mesmos. O Isaac andou um tempo no colégio dando bastante alteração. Vou corrigir, vou repreender? Claro que vou. Mas em todos os dias, Alexandre, Senhor, porque a gente precisa se consertar, porque ele está assim, não é normal. Qual é a responsabilidade que cabe a mim dentro dessa situação? Porque é muito fácil falar que o filho não está prestando, que o filho está rebelde, que o filho... Mas o que cabe a mim? Ah, eu já fiz tudo. Será? Será que a gente tem feito de tudo mesmo? Ou será que é mais fácil botar a responsabilidade nos ombros do outro do que você assumir a responsabilidade? Nós temos também amigos, que são mais chegados do que irmãos. A palavra do Senhor diz assim, né, Júnior? Então, quando o carro está apertando, a gente sabe que pode contar. Mas a gente precisa. E aí eu peço perdão não só em relação à minha família, à minha casa, mas também como igreja. Quando muitas vezes nós, como pastores que hoje somos, pela graça de Deus, não estamos apercebidos a necessidade dos nossos irmãos, dos nossos discípulos. E por isso que eu falei que o Senhor confrontou muito a mim. Se eu disser que vou abraçar toda a igreja, é um engano. E eu vou estar enganando vocês. Porque eu não tenho essa possibilidade. Eu gostaria muito de estar perto de cada uma das irmãs, né? Falo irmãs porque eu estou mais próxima das mulheres, eu falo com a Miriam, falo com a Viviane, gostaria muito de estar mais próximo de vocês. Mas a gente tem o dia a dia que não nos permite isso. Agora, isso também não isenta a mim diante daquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Porque o Senhor não vai me cobrar, eu sempre guardo essa palavra que o pastor Marcelo diz. O Senhor não vai me cobrar do tempo que eu não tenho, mas do tempo que eu tenho e eu não priorizo aquilo que de fato Jesus confiou nas minhas mãos. Então, quando a gente diz esse pronto para ouvir, a gente só está na primeira parte desse versículo. Quando a gente diz o pronto para ouvir, a gente está sensível à voz do Espírito Santo. Eu tenho como, considerando que tem 7 dias da semana, eu trabalho, tenho 2 filhos pequenos, casa para arrumar, roupa para passar, roupa para lavar, várias
várias coisas a fazer. Eu tenho como todos os dias, olha que eu só vou falar da liderança. Eu tenho como todos os dias estar com a Cristiane, que é pastora? Não tem como. Tem todos os dias como estar com a Eliana? Não tem como. Tem todos os dias como estar com a Joyce? Não tem. Uma vez, e olha que eu estou falando todos os dias, né? Eu vou limitar isso, uma vez por semana. Eu tenho que estar, como estar com a Cristiane, isso eu estou falando em particular, tá? Com a Eliana, com a Joyce, com a Miriam, com a Elisângela. Ter tempo de qualidade na minha casa, ter tempo de qualidade com a minha parentela. E olha que eu só falei liderança. Eu nem vou estender mais isso daqui. Eu estou falando liderança de grupo. Se eu for para Japoneses, né? Aí vai. Eu tenho como estar com a Edna, aí já passou de 7 dias, ó. Então, irmãos, não coloque uma carga nos ombros da sua liderança. Até mesmo mulheres, não coloque uma carga, uma sobrecarga, porque a palavra do Senhor diz para nós levarmos a carga uns dos outros. E a Osana, né, que é uma amiga minha, líder de intercessão, ela diz: o Senhor nos orienta, a palavra nos orienta a levarmos a carga uns dos outros, mas não a sobrecarga. E acaba que nessa pressão que a gente tem, até mesmo de cumprir a palavra de Deus, porque a gente está desejoso de agradar ao Senhor. Mas eu posso convidar, quem aí, né, não bebe refrigerante? Tem alguém aqui que não bebe refrigerante? Tem gente que não está bebendo. Aí eu sei. A Vanessa eu estou sabendo agora. Mas digamos que eu chame a Eliana e a Vanessa lá para casa. E aí, o que eu faço? Para almoçar, café da manhã, tudo. Encho de refrigerante. Não preparo um suco. Elas amam o suco da fruta, que eu sei. E aí eu não preparo um suco. A minha intenção foi boa ou não foi? De comprar o refrigerante. Porque lá em casa só compro refrigerante quando vai alguém. Porque a gente realmente não compra refrigerante assim. Ou quando tem algum evento. A minha intenção foi ótima, porque eu pensei nelas. Mas por eu não ter vínculo e não conhecê-las, por não estar pronta para ouvi-las, eu errei. E é isso que tem acontecido em muitos relacionamentos. Na família, na segunda família, que é a igreja, porque a palavra do Senhor diz que a minha mãe e meu irmão são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então é isso que está acontecendo. Nós estamos cheios aqui. Eu vejo essa igreja cheia de boas intenções. Eu não consigo, eu posso estar errado, mas eu não consigo ver uma pessoa que adentra esse lugar. Eu tenho percebido, e que o Espírito Santo me direcionou, que não adianta a gente ter boas intenções se a gente não tem buscado agradar ao Senhor. E esse pronto para ouvir uns aos outros vai nos levar a estar pronto para ouvir ao Senhor. Aqui eu notei várias coisas, mas a gente ia levar mais tempo e o Senhor está sendo bem direto com cada um de nós. Lá em Provérbios, depois se vocês quiserem, vocês podem conferir, 28:13, diz que aquele que encobre o pecado, que encobre a transgressão, ele jamais vai prosperar. E dentro dessa questão do diálogo, nós temos que estar sensível com o nosso próximo. Durante muito tempo, Alexandre quis me confessar algo. Quem participou aí do Casados para Sempre com a gente vai entender perfeitamente o que é. E pela dureza das minhas palavras não verbais, ele não confessou a mim. Isso vai isentar ele diante de Deus nesse momento? Não. Mas o Senhor também vai me cobrar. Da mesma forma. Foi a partir do momento que eu comecei a transformar a mim, nós começamos a prosperar. Foi a partir do momento que eu comecei a me transformar, a tirar toda a dureza, toda a casca grossa que tem por fora, só por fora mesmo, que eu sou uma manteiga derretida por dentro. Foi que as coisas, o nosso diálogo tem melhorado a cada dia. Somos perfeitos? Nunca, aqui na terra, só na glória. Mas nós que caminhamos com Cristo, nós devemos viver em novidade de vida. E o que o Senhor quer para nós é isso. Que estejamos prontos para ouvir, com uma boa comunicação. De maneira que eu talvez eu queria passar uma imagem
de querer as coisas corretas diante de Deus. Mas para ele, que é meu esposo, que estava recebendo, ele estava recebendo aquilo não como, ela quer as coisas retas diante de Deus. Mas se eu falar isso daqui, meu casamento acaba. Então a gente tem que estar muito sensível. Não só para você ir exortar o irmão, que o Senhor quer que a gente faça isso em amor. Mas para perceber como a pessoa vai receber. E isso não quer dizer que se a pessoa receber mal, você também não foi direcionado pelo Espírito Santo. Entenda. O que o Senhor está tratando aqui com a gente é que é necessário a gente não esconder nada por debaixo dos panos. E quantas famílias têm sofrido traumas? E a igreja, como corpo, tem sofrido por coisas ocultas. Acã, ele pecou. E o Senhor tinha dito para que o exército de Israel acabasse lá com aquele povo, e eles venceram realmente a batalha, mas que eles não pegassem nenhuma parte do despojo. E nesse momento, todos entenderam, mas só Acã pegou uma parte do despojo e escondeu. Então, ninguém vai perceber isso, ninguém vai perceber isso. Sendo que o Senhor é onipresente, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. E o que o Senhor está tratando com a gente hoje é que estejam prontos para ouvir a minha voz quando eu disser: tira isso debaixo do pano, traga isso à luz. Traga isso à luz. Se você quer que os seus relacionamentos prosperem, tem alguém aqui que não quer? Eu vou fazer a pergunta inversa, né? Tem alguém que não quer que o seu relacionamento em família avance, prospere? Acho que não tem ninguém sem consciência capaz de dizer assim: não, eu quero viver nas trevas. Eu quero só gritaria em casa. Quero só briga. E ninguém sem consciência, no seu raciocínio mental são, vai querer uma coisa dessa. Mas em contrapartida, outros têm vivido isso dentro das suas casas, desfrutado de maldições hereditárias, simplesmente porque encobre as coisas, encobre as transgressões. E como está em Provérbios, aqui